A paz de Alcha, todos os irmãos. A paz de A Alcha. paz de Alcha, Paz de irmão Alcha, Robson. Paz de Alcha, irmão. E onde é que eu ponho minha cara aqui? Olha o Breno aqui, Ana. Hoje, domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, 19 horas e 34 minutos. Nossos amigos, irmãos e irmãs aí do YouTube, já estamos online aí com vocês também, né? Transmitindo simultaneamente da sala Zoom. Sejam bem-vindos a mais uma live, que todos possam tirar proveito e que Papai Alcha abençoe a todos, tá bom? Sejam bem-vindos. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. A paz de Alcha Machia seja com todos os amados irmãos. Paz de Alcha. Participando de mais uma live, em nome do Papai Alcha. Paz de Alcha, irmãos. A paz de Alcha, irmã Cida. Paz de Paz de Alcha, Alcha, irmã Cida. Estamos começando a live, em nome do Papai Alcha, ruminar, lembrar do maná que o papai está nos dando diariamente. E, igual o irmão Natanael deixou aqui a mensagem, enquanto nós não cumprir propósito, nós não vamos voltar para casa. É um tempo determinado para nós cumprir o propósito, porque, igual fala aqui em Isaías 55:10, fala assim também, ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo. A palavra de Deus tem que se cumprir, tem que se cumprir. Assim como a chuva desce por um propósito, assim também é o exército celestial. Não vem aqui à toa. Não vem aqui à toa, não vem aqui para ficar se embelezando com as artimanhas, com as riquezas de Satanás. Entende? Mas sim, igual quando nós pega lá em Timóteo, fala que a mulher ela tem que se vestir com o quê? Se vestir com boas obras. E hoje, irmãos, nós entendemos isso tudo, nós vemos tanto que o papai está agradando essa obra, porque não está deixando maná faltar, está dando o pão diariamente. Então, vamos estar agradecendo, dando gratidão a ele, vamos estar invocando. Muitos questionam em questão de invocar, mas o invocar é o essencial. O invocar é o essencial, tem que invocar. Então, vamos estar invocando, fazendo a oração. Ó Yalcha. Ó Yalcha. Ó Yalcha. Ó Yal. Ó Yalcha. Ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai eterno, Papai querido, estamos aqui, Papai. Um com os outros, pelo meio que tu nos deste, Papai. Pela porta que tu abriste. Ó, Papai, gratidão por tudo que tens feito por nós. Gratidão pelo maná, pelo pão de cada dia, Pai. Gratidão por estar nos dando força, ânimo e esperança. Gratidão, Papai, por estar nos revelando os segredos celestiais. O segredo direto da luz inacessível. Gratidão, Papai, por estar a cada dia alimentando a nossa esperança, nos alegrando e nos dando paz. Eu venho, Papai, junto com meus irmãos, pedir essa noite por cada anfitrião, por cada um, Papai, que trabalha nessa obra maravilhosa, essa obra o qual sentimos gozo, alegria de trabalhar, Papai, o qual tu nos pôs a cuidar da tua obra. Estamos aqui, Pai.
Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua, seja feita a todo momento, Pai. Assim como a irmã Laís falou, nós não queremos ser vistos, papai. Nós queremos que tu seja reconhecido, as tuas obras, as tuas maravilhas seja reconhecido. Eu clamar a ti, papai, vai até o encontro de cada um que se encontra nessa live hoje, em cada cidade. Venha dar força a eles, venha sustentar os passos deles, para que eles sejam tua boca. E venha falar, venha anunciar o evangelho eterno, Pai. Venha dar ânimo a cada dia para eles estarem estudando, não só eles, mas como a mim e os demais irmãos que também não se encontram aqui nessa live. Papai, venha falar conosco. Venha nos despertar cada vez mais, venha nos alegrar cada vez mais, Pai. Tu já nos alegra a cada dia por tamanhas revelações. Ó, papai, somos tão gratos por saber que estamos participando do melhor momento, do segundo melhor, porque essa terra, o primeiro, eles desprezaram. E foi o momento que tu esteve aqui, papai. Eles desprezaram. E hoje estamos tendo a oportunidade de fazer diferente. Assim como aqueles que desprezou, assim também há aqueles que desprezam hoje. Mas as tuas pedrinhas não irá desprezar, porque a tua palavra é a nossa alegria, é o que nos dá ânimo, é o que alegra o nosso coração, Pai. Gratidão por ter levantado, Pai, aquele que é semelhante a ti, Pai. Levantado o seu servo, o qual tu escolheste regente sobre os povos antes da fundação do mundo, e tu preparaste antes da fundação desse mundo. Gratidão por tudo que tens feito, papai, por nós. Gratidão pela vida de cada irmão, pai. Derrama a cura, derrama a libertação, derrama, papai, a tua paz, a tua alegria na vida de cada um, pai. E mostra a cada um, papai, o que realmente importa nessa vida, que é andar em teu caminho. Levanta, papai, aquele que está desanimado, que está caído. Levanta, ó papai. Perdoa a falha daqueles, ó pai, que falharam. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados, pai. Nos perdoa, papai. Perdoa-nos se cometemos algo que não te agradou, pai. E pedimos essa noite, pai, tenha compaixão de nós. Oh, papai, gratidão a ti por tudo, pela vida de cada irmão. Gratidão, papai, pela vida do mensageiro, o qual tu está usando grandiosamente, pai. Grandiosamente. Gratidão por ter confirmado, pai, está confirmando diariamente as palavras, a ministração. Gratidão, papai, por estar confirmando as obras de nossas mãos. Ó, papai, gratidão por tudo. Eu venho lhe pedir, papai, essa noite, pela vida de cada irmão que venha derramar a cura sobre aqueles, ó pai, que estão enfermos. Derrama, papai, a cura sobre a vida deles. Vai até o encontro deles, penetra na carne, na alma, no espírito, nos órgãos, nas veias, nas juntas, nos ossos. E joga por terra, pai, toda enfermidade, papai. E venha nos dar força, e venha nos dar ânimo, mais e mais a cada dia. E nos guarda, porque nós aceitamos a tua proteção. Nós aceitamos, papai, a tua proteção, porque tu é o nosso Iau.
Tu é o nosso Ial, forte e valente, que subiste para a luz inacessível. Tu é o nosso Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha, irmãos. A cada dia, nós alegramos mais com tanta revelação de ânimo, de revelação. É tão tremendo, irmãos. Isso tudo que nós estamos presenciando, ouvindo, vendo, porque muitos desejaram vivenciar isso tudo, mas não pôde. Mas não pôde. Nós estamos passando por um momento de provação. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, te pouparei da hora da tribulação. Nós não estamos passando uma tribulação. Nós estamos passando provação. Uma provação. Aprovação para saber quais atitudes iremos tomar devido a certa circunstância. Por quê? Porque nós iremos receber o reino inabalável, um reino eterno. Eterno. Então, papai quer saber como iremos lidar nesse reino. Como que nós iremos administrar. Por isso que nós temos que ficar atento. Nós temos que ficar atento como que nós bebemos a água. Nós temos que ficar atento. Nós temos que ter zelo na hora de fazer o que? A imersão, na hora de ensinar, na hora de compartilhar. Nós temos que ter esse zelo. Nós temos que ficar atento conforme aquele que foi colocado como regente. Nós temos que ficar atento como ele faz. Porque nós vemos que o aluno é semelhante ao mestre. Porque caminha nos mesmos caminhos que ele caminha. Por onde ele passa, o aluno passa. Entende? Então, nós temos que ficar atento, irmão, nesses requisitos, esse zelo. Porque quando nós partir, aqueles que ficarem, ter a paciência que nós teve, ter o zelo que nós teve. Por quê? Porque imagina no momento de tribulação, vai começar a fazer as coisas de qualquer jeito, desagradando a Ial, entende? Então, no momento que nós estamos passando esse momento de provação, nós temos que parar muito, irmão. Parar, analisar, orar ao Pai e pedir o conselho que o papai venha nos instruir da maneira que ele quer. Entende? Jamais fazer algo para querer se mostrar, mas sim que o papai Ial e Ialcha venha aparecer, porque é nisso que ele age. Ele age na humildade. Ele age na humildade. Ele age naqueles que se diminuem. E ele não faz, não, eu vou agir em tal pessoa, não, vou agir em tal pessoa. Não, aquele que quer verdadeiramente, que se esvazia e deixa Ial falar, ele usa. Ele usa como modelo. Nós vemos Paulo, apóstolo Paulo, mensageiro de Esmirna. Mensageiro de Esmirna, por que tem que lembrar dele? Porque foi um filho muito dedicado. Muito dedicado. E nós vemos, porque muitos ficam assim, mas por que Esmirna e Filadélfia é noiva? Porque a noiva, ela dá o quê? Ela dá sugestão. A noiva dá opinião. A noiva ajuda com a obra.
Porque a noiva sabe o que agrada ao noivo. E nós vemos Paulo que ele colocou a mão na massa. Entende? Ele colocou a mão na massa. Ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar. A mesma coisa Filadélfia. Filadélfia também trabalha com Mical. Agora, Pérgamo e Sardes, elas se alimentam com que a esposa entrega, com que a esposa paga. Porque nós vemos que Sardes, Vestes Limpas, alimenta do alimento de Filadélfia. Devido o quê? Devido o mensageiro de Sardes não ser o quê? Não ser bem sucedido. Não gosta de trabalhar, quer ter fama. Entende? Não entende o que agrada o noivo, o esposo. Mas Filadélfia e Esmirna já entendem. E coloca até as servas para trabalhar. Elas não são instruídas, por isso que fala. Vamos estar abrindo lá em Coríntios. Deixa eu ver se é Coríntios. Nós vamos entendendo isso tudo, irmão. Fica tão... 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14. Primeiro Coríntios 2,14 fala assim: o homem psíquico não aceita o que vem do espírito, o homem carnal, o homem terreno. Não aceita o que vem do espírito de algo, é loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem celestial, ao contrário, julga a respeito de tudo, e por ninguém é julgado. Entende? Porque o homem que guarda o mandamento, que segue conforme a vontade de Yahweh, ele entende e ele coopera com a obra. Ele coopera com a obra. Agora, aquele que não quer trabalhar, não quer se esvaziar de todo o vinho velho, não tem como ser vinho novo, não tem como entender as coisas celestiais. E nós vemos que Paulo se esvaziou por completo, porque ele era descendente de Adão, era um perseguidor do povo de Yaush, era um perseguidor, e ele se esvaziou por completo. Ele começou a entender as coisas celestiais. E ele julgava tudo, mas por ninguém era julgado, porque estava sendo instruído pelo Espírito de Yahweh. Estava cooperando com a obra junto com o anjo, junto com o Yaush. Entende? Junto com o Yaush. Agora, Filadélfia é a mesma coisa. Sofre junto. Esmirna se entregou por completo, até a morte. Não fugiu, ficou ao lado da palavra, ficou ao lado da palavra do esposo. Por isso que é a representação de Lia. E quando nós pega Filadélfia, a representação de Raquel. E isso tudo, irmão, é maravilhoso, igual hoje, eu falo com os irmãos, estou bem impactado, é muito tremendo a revelação, confirmando. Por quê? Porque quando nós pega hoje, irmão, a palavra faz todo sentido. Todo sentido. Vamos estar abrindo lá
Apocalipse 19. Quando nós pega aqui, pode estar abrindo lá, e quando nós pega em 1 Coríntios 2, fala assim, o homem celestial, ao contrário, julga a respeito de tudo, e por ninguém é julgado, pois quem conheceu o pensamento de Yahweh para poder instruí-lo, mostrando que tem o espírito de Yahweh. Tem um espírito de Yahweh. E aquele que tem um espírito de Yahweh, quem vai o instruir? Entende? É aquele que coopera com a obra. Aquele que soma na obra. Igual nós vemos Paulo falando, eu plantei e Apolo regou. É aquele que cuida, que coloca em ordem a casa. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, 6. E é muito forte, muito, muito forte. Apocalipse 19, 6 fala assim, ouvi depois como o rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais, ao ribombar de fortes trovões, clamando, aleluia, porque o Yahweh, o Todo-Poderoso, o Mestre, passou a reinar. Confirmando, irmão, que Yahshua se tornou Yahweh forte e valente, e habita na luz inacessível. Na luz inacessível. Por quê? Porque muitos ainda batem o pé que o papai Yahshua habita na região celestial. E ele jamais habitaria com Satanás. Com Satanás, porque Satanás não aceitou o reinado dele. Não aceita o reinado dele. E esses irmãos que vão participar desse reinado são aqueles que se abriu, aqueles que fez questão, que conheceu a mensagem do Evangelho eterno, que recebeu o quê? A boa semente. A boa semente. E hoje, irmão, nós estamos vendo tudo sendo revelado. Tudo sendo revelado. Vendo que a palavra, o celeiro foi abastecido desde lá de trás para os filhos de Yahshua, para alimentar a nossa fé. Igual hoje, quando nós pega Daniel 12:1, que fala que se levantará Mical, o grande príncipe, que se conserva no meio do teu povo. Hoje nós podemos entender aonde que ele se encontra, em qual era. Por quê? Porque papai e ao forte e valente está na luz inacessível. Querendo pôr ele como Mical, igual nós vemos a mensagem do mensageiro de Sardes, querendo rebaixar ele. Entende? Por quê? Porque ele se encontra na luz inacessível, falando que o papai Yahshua e ao forte e valente é Mical. E hoje foi trago a revelação para nós, nesses últimos dias, mostrando o quê? Mostrando o pleno conhecimento de quem realmente é. Quem realmente é o Filho do Homem. Mostrando e esclarecendo tudo. Porque Apocalipse 12:1 não está lá à toa. E no tempo do fim. Então quer dizer que Yahshua, papai Yahshua, que se tornou Yahweh forte e valente, ele ia se levantar só no tempo do fim, e ainda com o nome de Mical. Entende, irmão? E isso é muito sério que está sendo revelado para nós. Muito sério.
igual nós vimos lá hoje em Eclesiastes 8:3, não se apresse em sair da presença dele. Não se apresse. Tenha calma, tenha paciência. Seja cooperativo com a obra. E não aquele que vem, o quê? Diminuir, atrapalhar. Por quê? Porque a obra, irmão, a obra de Yahweh, todos aqui que trabalham, que cooperam, esses vão ser honrados. Esses vão ser honrados. Porque Yahweh é justo. E aquele que vai ser outorgado a autoridade também é justo. Hoje nós vemos ao nosso redor como que o mundo está numa calamidade. Hoje, a nossa esperança está em Yahweh, está em Yahshua. E tem coisa melhor, irmão, para nós depositar a nossa esperança, igual muitos querendo depositar a esperança em presidente, depositar a esperança em país, indo para outro país, outra cidade. Entende? Em vez de depositar a esperança em Yahweh, a esperança em Yahshua. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Salmos. É muito tremendo, irmão. Muito tremendo. Porque o papai está revelando isso tudo. E ainda tem gente que duvida que nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim, irmão. Olha as revelações, os segredos. Quando Filadélfia, Sardes, Vestes Limpas foi tirado dessa terra, irmãos, vai restar só o vazio. Vai receber? Vai, mas vai ter que ser por muita insistência. Vai receber através de muita insistência. E quando comer, na boca vai ser doce, vai ser gostoso. Mas quando cair no estômago, vai ser amargo. Porque eles vão dizer, né? Fiquei por conta da desobediência. E eu falo com os irmãos, luta com Mical, luta com o anjo, que cada um vai receber a herança. Eu falo com os irmãos, muito endurece essa força. Por quê? Porque todos os irmãos que dão o passo é ajudado por Yahweh. Mas tem aquele que endurece o coração por conta do orgulho. Não deixa Yahweh trabalhar. Não deixa Yahweh falar através dele. Abrir a mente. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se esvaziou. Ele falou, faça a tua vontade em minha vida. Ele era conduzido pelo Espírito. Ele era usado pelo Espírito. Por quê? É porque Yahweh, era só Yahweh que queria usá-lo? Não, porque ele se entregou. Ele não endureceu o coração. Ele não endureceu. Ele parou para ouvir, para entender. Ele buscou de todo o coração. Ele entendeu o que é primogenitura. O que é primogenitura? Ele sabia que tinha anjo que estava abrindo mão. E nós não podemos abrir mão, irmãos. Nós não podemos endurecer o coração. E Yahweh quer depositar força, entendimento. Mas se nós endurecer, Yahweh não vai forçar ninguém. Porque o que ele quer entregar é algo maravilhoso. Já está entregando. Já começa pela revelação. Já começa quem está nos conduzindo. Aqui em Salmo 147, todos abriram, irmão? 147, 2.
Fala assim, Ial reconstrói Ial-Xalã. Reconstrói Ial-Xalã. Por quê? Porque a Ial-Xalã é uma representação do exército. Do exército. Que foi arruinado. E ele reconstrói, pegando de Adão, pegando de Alxa, e reconstrói, e fala, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos ferimentos. Ele conta o número das estrelas e chama cada um por seu nome. Olha só que lindo. Nosso mestre é grande, onipotente, e sua inteligência é incalculável. Ial sustenta os pobres e rebaixa os ímpios ao chão. Ele cobre o céu com nuvem, preparando a chuva para a terra, faz brotar erva sobre os montes e plantas úteis ao homem, fornece alimento ao rebanho e ao filhote do corvo, quem grasna. Ele não se compraz com o vigor do cavalo, nem aprecia os músculos do homem. Ial aprecia aquele que o teme, aquele que espera seu amor. Viu? Que ele não está olhando a força. E nós vemos isso claramente nos 300 de Gideão. Ele não estava querendo saber da quantidade, ele queria qualidade. Qualidade. Não é à toa que ele vai pegar 144 mil contra 200 milhões. E vai jogar aqueles 200 milhões por terra. Entende, irmão? Isso é tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Entender que cada um é chamada por seu nome, mostrando as estrelinhas, porque quando você pega em Apocalipse 14, vamos estar abrindo lá em Apocalipse 14. E hoje nós entendemos, hoje nós vemos que Elias e Eliseu tinham um sentido celestial, mas um sentido celestial bem forte. Bem forte. Por quê? Porque foi transferido o manto, e nós vimos aqui em Apocalipse 19 que Ial, todo-poderoso, forte e valente, irá reinar. E quando nós pega aqui, irmão, hoje nós entendemos que quando Eliseu transfere o manto, Elias transfere o manto para Eliseu, hoje nós sabemos qual é o sentido celestial, porque aqueles que são celestiais entendem as coisas celestiais. E hoje, vendo a transferência do manto, nós entendemos Apocalipse 14, quando pega que tive depois dessa visão, eis o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144 mil, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Por quê? O nome dele, de Mical, passou a ser Ialxa. E o nome Ialxa era o nome do pai dele. Por isso que traz na fronte o nome dele, o nome do pai dele. O nome Ialxa. O nome escrito. E hoje, irmão, vai ficando cada vez mais claro o entendimento. Vai ficando cada vez mais claro. E quando nós pega aqui que foi transferido o manto, a unção, a autoridade, igual nós pega Eliseu, que ele recebeu toda a autoridade. E hoje, quem ouviu o estudo, vê quem é aquele que casa. Porque quando nós pega aqui em Apocalipse 19, deixa tão claro, mas é no tempo de Ial, não é no nosso tempo. Quando nós pega aqui Apocalipse 19:7, fala assim, alegrai-nos. Vamos começar aqui no 6.
19:6 fala assim: ouvi depois como que o rumor de uma grande multidão semelhante ao fragor de águas torrenciais e ao ribombar de fortes trovões, clamando: Aleluia! Porque o Mestre, o nosso Iau, Todo-Poderoso, passou a reinar. Passou a reinar. Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos pelos cabelos de vossos pés, de vosso pé. Mostrando que aquele que recebeu o nome de Iau Forte se encontra na luz inacessível. E no 7 fala: alegrai-nos e exaltemos. Demos glória a Iau, porque estão para realizar as núpcias do Cordeiro. E a sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente. A seguir-me, escreve. A seguir-me disse: me escreve. Feliz aquele que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Iau. As verdadeiras palavras de Iau. De quem? Iau Forte e Valente. Porque Iau Forte e Valente passou para Iauxa passar para o anjo para testificar as igrejas. E hoje nós entendemos que o sexto é o sétimo. Porque veste o manto. O sexto veste o manto, Mical veste o manto e se torna o sétimo. Iauxa. E quando nós vemos aqui, no 10, fala assim: caí então aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse: não faças. Sou servo como tu e como teu irmão, que tem o testemunho de Iauxa. É Iau que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia e o testemunho de Iauxa. Viu? Quando ele viu que aquele que estava casando, ele viu, é muita honra que foi dada a ele. Então eu vou adorá-lo. Mas ele vai e fala: não faças isso, é Iau que deves adorar. Enquanto Satanás queria que aquele que criou tudo ajoelhasse aos pés dele. E aqui o anjo que se tornou Iauxa, aquele que se tornou como o sol, nós vemos que João e Alhana queriam o quê? Adorá-lo, mas ele falou: não me adora, adora a Iau. Por quê? Quando nós pegamos em Hebreus, fala que todos adorem àquele que recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Adore a Iau Forte e Valente. E hoje, irmão, quando nós pegamos aqui em Zacarias 13, queria que os irmãos abrissem lá. Zacarias 13, 7. E lá em Apocalipse 19, nós vemos que João vê a grandeza, a posição de honra que ele foi colocado. Foi colocado numa posição de honra. E nisso, Elhana, ele faz o quê? Vai adorá-lo. E ele fala: não me adora, adora a Iau. Adora a Iau. Por quê? Porque ele é fiel. Ele quer que o papai apareça. E quando nós pegamos aqui Apocalipse 13, 7, fala: espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Palavra de Iau dos exércitos. Fere o pastor e que as ovelhas sejam dispersadas. Por quê? Porque essas ovelhas tinham que ser dispersadas porque sabia que havia corrupção no meio. E ia haver o que? Escolha para ser tirado o que? A noiva. Ia ser agregado os descendentes de Adão. E hoje nós entendemos, irmão, que
Mical se tornou Yalcha, se tornou o quê? O último Adão. O último Adão. E nós sabemos, irmão, que Yalcha se tornou Ial forte e valente. E ele transferiu até o que? A autoridade de dar vida, de criar para Mical. Porque toda a autoridade estava nas vestes. E nesse momento nós entendemos que ele, Yalcha, se casa, Yalcha, Mical, que casa. Hoje nós entendemos que quando fala espada levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, palavra de Ial dos exércitos, porque era necessário haver essa separação para o propósito de Ial se cumprir. Se cumprir. Porque tinha que engrandecer Ial, com o nome de Ial forte e valente. E sempre foi assim, Ial, Supremo, e Yalcha. Yalcha se tornou Ial e Mical se tornou Yalcha. Por quê? Colocando ele como cabeça. Colocando como ele cabeça. E quando nós pega aqui em Gênesis, irmão, hoje nós entendemos essa passagem. Aqui fala, espada levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Quando nós pega aqui em Gênesis, Gênesis 2, 23. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Hoje nós entendemos todo o significado, irmão, de Eliseu, de Elias. Isso é tremendo demais. Gênesis 2, 23 fala assim, então o homem exclamou, está sim, esta sim, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher se tornam uma só carne. Mostrando que quando fala que o homem deixará seu pai e a sua mãe, e irá unir o quê? A sua mulher, a sua esposa. Uma representação daquele homem companheiro do pastor que deixou para unir a mulher. E deixou a mãe, Sardes, para unir a sua mulher. E está prestes a acontecer o que é as núpcias do cordeiro. E isso aqui, irmão, é maravilhoso. Igual quando nós pega aqui em Gênesis, fala bem claro. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E eles se tornam uma só carne. Por isso que fala, os 144.000 acompanhavam o cordeiro aonde quer que ele ia. Os 144.000 acompanhavam o cordeiro aonde quer que ele ia. E hoje, irmão, nós falando dessas grandezas, é para nós se alegrar de tal tamanho a revelação. De tal tamanho a revelação. De Gênesis a Apocalipse foi abastecido para os filhos de Yahshua, para alimentar a fé. Alegrar o nosso coração, trazer esperança que nós estamos sendo conduzidos pela face de Yahweh. Estamos sendo conduzidos até a terra prometida. Tudo tem sentido hoje. Tudo tem sentido hoje. Quando nós pega que deixará seu pai, a espada se levantou para o quê? Para Yalcha se tornar Ial forte e Mical ser elevado e tomar uma mulher. A igreja.
a igreja prometida. E hoje é tremendo todo esse entendimento. Todo esse entendimento. E nós vemos que Esmirna se dedicou grandiosamente por essa obra. Hoje nós pega Filadélfia, a amada. Esmirna era representação de Lia, que era desprezada. E nós vemos que Lia, ela era desprezada e ela sabia. Mas ela se dedicava a cada dia pelo amor de Jacó. Cada filho que ela concebia, ela falava, esse filho será chamado, porque Ial viu a minha súplica, viu o desprezo que eu estava, como que eu estava sendo desprezado, porque a representação de Esmirna. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando nós pega em irmão Anderson, que gosta muito, se eu não me engano, está em Romanos, conjuro-te perante Ial e perante os anjos eleitos. Quem achar aí essa mensagem pode estar abrindo e lendo. Se eu não me engano, está em Romanos. Irmão Anderson. Se eu não me engano, está em Romanos. Que ele não estava querendo, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que ele não estava querendo ser superior, mas ele estava querendo que todos chegassem ao que? O pleno conhecimento da verdade. E ele deixa bem claro isso. Está em 1 Timóteo, irmão, capítulo 5, versículo 21. Vou esperar todos abrirem. Capítulo 5, 21 fala, conjuro-te diante de Ial e de Ial Shamashia e dos anjos eleitos, que observe estas regras, sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Viu a humildade? A humildade, reconhecendo que havia anjos eleitos que ia permanecer no exército original, que são os de Filadélfia, e que eles estavam sendo que agregado. Por que Ialcha se agradou de Filadélfia? Devido à fidelidade lá em cima e devido à fidelidade aqui embaixo. E quando nós vemos isso tudo, irmão, isso é para alegrar o nosso coração, sabendo que aquele que é semelhante está nos conduzindo. Quando nós pega em Romanos 8, nós vemos isso claramente. Romanos 8, 11. Fala assim, e se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua Shemashia dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos dará a vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós. Viu? Aquele que recebeu a posição, o último Adão, que recebeu o quê? Recebeu a posição de honra, e ele pode o quê? Dar o fôlego de vida. Ele tem um espírito que dá vida. Que dá vida. E aqui nós vemos, e fala assim, e se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou
Yahshua Mashiach dentre os mortos, dará à vida também os vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. E quando nós vemos, irmão, isso tudo, toda essa revelação hoje, nós entendemos que Eliseu é a representação de Mical, que recebe o manto, a autoridade, o nome. Quando nós pega lá em 2 Reis, 13:20. Quando nós pega 2 Reis 13:20, fala assim: Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de Moabita faziam a excursão na terra todo ano. E aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos e jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu e recobrou vida e pôs de pé. E quando nós vemos aqui, irmão, os moabitas, eles o quê? Faziam incursões na terra, andavam sobre toda a terra. E quando nós pega lá em Jó, é tremendo. Quando nós pega aqui em Jó, nós vemos o quê? Nós vemos que esses moabitas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam rodeando a terra. E eles faziam isso o quê? Todo ano. Quando nós pega em Jó, nós vemos que Satanás fazendo o quê? Rodeando a terra. Satanás rodeando a terra. Quando nós pega aqui em Jó, capítulo 1:7 fala assim: então Iau perguntou a Satã: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo. E quando nós pega aqui em 2 Reis 13:20 fala: bandos de Moabita fazem incursões na terra todo ano. Eles ficavam dando volta. E aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos e jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu e recobrou a vida e pôs-se de pé. Viu que quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele recebeu a vida de novo? Quando aquele que foi jogado no túmulo de Eliseu, uma representação do anjo que dá a vida, o último Adão. E quando nós vemos aqui sepultado, irmão, é quando a representação de Mical, quando for colocado num lugar alto e recebe as vestes de Yahshua e toma aquilo que é dele de direito. Quando ele vestir as vestes novamente, porque as vestes estão lá em cima, e quando ele for colocado novamente na posição que é dele e vestir as vestes novamente, ninguém mais vai tirar ele de lá.
E quando nós vemos aqui o sepulcro, foi sepultado, nós vemos que Satanás ele queria o quê? Ser sepultado lá em cima. Ser sepultado significa o quê? Fazer uma morada eterna. Fazer uma morada eterna. Quando nós pega aqui em Sóbina, Isaías 22. Aqui em Isaías 22, 15, fala assim: assim diz o mestre e ao dos exércitos, vai procurar esse intendente, Sóbina, intendente do palácio, e diz-lhe: que possuis aqui? Que tens aqui para querer estalhar para ti neste lugar um sepulcro? Viu que queria fazer a morada dele? Satanás queria fazer a morada dele eterna lá em cima? Queria fazer um sepulcro. Mas a morada eterna lá em cima pertence a quem? Pertence a Yahshua. Pertence a Yahshua. E quando nós pega aqui, continuando, no 16, fala: que possuis aqui? O que tens aqui para querer estalhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Yahweh te lançará para longe, ó homem, se ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos. Quando nós pega em Apocalipse 9, nós vemos esse carro. Vamos estar abrindo lá, Apocalipse 9. Apocalipse 9, 13. E fala assim: e o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de Yahweh. Esses 4 chifres do altar de ouro, nós sabemos que é Gabriel. Ele foi colocado diante de Yahweh. E quando nós pega no 14, fala assim: e dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrate. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertos para matar a terça parte dos homens. E o número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem o seu número. Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto: vestiam couraça de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saía fogo como fumaça e enxofre. Viu? Mostrando os cavalos de quem? Os cavalos de Sóbina. Quando nós pega aqui em Isaías 22, 17, fala: mas Yahweh lançará para longe, ó homem, sim, ele apanhará e te fará rolar como uma bola em um terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei meu servo, Eliaquim, filho de Elquia. Vesti-lo-ei com a túnica, cingê-lo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Aldar. Por quê? Porque Sóbina tomou a posição quando Mical saiu. Aí Sóbina, ele tomou aquela posição, mas ele queria cavar o quê? Um sepulcro lá para ele. Uma posição que já pertencia a Eliaquim. Essa posição pertencia a Eliaquim, que é uma representação de Mical e Yahshua. E quando nós pega aqui, irmão,
e vemos isso, e hoje nós entendemos, quando nós pega aqui, entendemos que Eliseu é a representação de Mical, e fala assim, Eliseu morreu e foi sepultado. Foi sepultado por quê? Porque quando nós entendemos que Mical se torna Ialxa, todos aqueles que tiver contato à palavra de Mical, esse ganha vida. Esse recebe vida. Por quê? Porque quando a palavra está sendo anunciada por quem? Por Mical. E nós vemos que quando ele for sepultado é o quê? Voltar para casa e ser entregue novamente o manto para ele, ser outorgado ainda autoridade, toda autoridade, nós vemos que ele vai o quê? Vai exercer a função de ministro, vai administrar toda a obra do papai Alforte Valente eternamente. Eternamente. É a palavra que fala, você pega lá em Daniel 7. Isso não é do homem. Isso é a revelação do Pai. Porque lá em cima pertence ele. Porque ele é o sacrifício perpétuo segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele será sumo sacerdote para sempre. Para sempre. Tirou o manto? Tirou, mas ele vai o quê? Recebê-la novamente. Porque a morada lá que Satanás está querendo fazer um sepulcro pertence a ele. Pertence a ele. E quando nós pega, irmão, e nós pega aqui em 2 Reis 13, 20, fala assim, Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam excursões na terra todo ano. Excursões, andava a êxodo, os servos de Satanás. E aconteceu que enquanto alguns homens estavam sepultando o morto, avistaram um desses bandos, uma dessas casta de demônios, na era de Laodiceia. E jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu e recobrou vida e pôs-se de pé. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser o ressuscitar daqueles que guardarem o testemunho de Yahshua ou Mashiach. Quando tocar o quê? Receber o alimento, comer. Queria que os irmãos abrissem também, irmãos. Aqui em Reis mesmo, vou estar abrindo aqui para entender, para os irmãos verem que tremendo. Em 2 Reis 3. Viu como que é tremendo? Mesmo depois que Eliseu foi sepultado, ganhou sua morada eterna, ganhou sua posição de honra eternamente, aonde que aquele que quer, o administrador infiel, está querendo fazer um sepulcro, mas não pertence a ele, pertence quem? Pertence a Mical, pertence a Mical e Yahshua. Por quê? Porque ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não pertence a Satanás. E quando nós pega aqui, irmão, em 2 Reis 3, viu que mesmo depois, irmão, depois dele
de Eliseu ser sepultado, todos aqueles que tocavam, que ia até a água cristalina, recebia vida. Todos aqueles que tocar nessa mensagem vai receber vida, vai ressuscitar. Nós vemos aqui que reviveu. E aqueles que tocarem na palavra que foi deixada por Mical, porque ele se tornou Yahvé, e nisso o nome Mical já não se fala mais, porque conforme em Salmos 45, os irmãos não precisam abrir não, mas eu queria estar abrindo aqui em Salmos 45, para os irmãos verem. Em Salmos 45 fala assim, ó, Salmos 45, 18 fala assim, comemorarei teu nome de geração em geração, os povos te louvarão para sempre e eternamente. Viu que o nome Mical vai ser o quê? Sepultado. Mas todos aqueles que tocarem nos ossos, na ministração, vai receber o quê? Vai receber vida. Porque vai entender Yahvé, vai entender que aquele Mical se tornou quem? Yahvé. E vai receber vida, vai ressuscitar. E quando nós pega aqui em 2 Reis, e a palavra fala, aqueles que são esclarecidos, são celestiais, vão compreender isso tudo e vão se alegrar. Papai Yahvé, quando esteve nessa terra, irmão, nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente o que aqueles que esteve ao lado dele não fizeram. Levantar a favor dele. A favor. Mas nós vemos que ele sofreu sozinho. Não tinha ninguém a não ser os seus filhinhos celestiais, as pedras, as pedrinhas, que davam ouvido, mesmo com autoridade. Mesmo com autoridade, até mais do que Yahvé, porque fala que ele se rebaixou aos anjos, se fez menor do que anjos. Mesmo assim, tinha aqueles fiéis que davam ouvido, aqueles anjos que não queria saber se era anjo, mas sabia que aquele que estava no corpo de carne, devido à palavra de Mical, sabia que o papai Yahvé era o Todo-Poderoso. Ia receber o que? A posição de honra de Todo-Poderoso, o Ial forte e valente, porque o Ial Supremo ia passar para ele, ia transferir para ele. E aqueles anjos celestiais, junto com Mical, não queria saber se papai Yahvé se fez menor, mas eles entendiam, você pode se fazer menor, mas nós somos menores do que você. Nós jamais vamos ensoberbecer, porque o que você está passando é para reconciliar tanto os seres da terra quanto os do céu. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de abrir a boca em favor da outra face de Yahvé Supremo. Muitos ficam, se eu tivesse naquele tempo com o papai Yahvé, eu teria o defendido. Se é fiel no pouco, seria fiel no muito. Mas se não é fiel nem no pouco, quem é tal pessoa para falar que o defenderia? Entende, irmãos? E é maravilhoso. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer diferente daqueles que tiveram, que ouviram, mas não deram nenhum crédito. Deram depois que partiu, que recebeu posição de honra.
Aí deram, quando viu subindo. Mas aí já era tarde. Por quê? Porque papai Yaucha, ele veio como homem. Ele veio como homem. E ele ia entregar o quê? Posição de honra para aqueles que foram fiéis com ele. Ia entregar. E nós vemos que foram poucos irmãos naquele tempo. Pode ver que os 12 apóstolos, eles foram os que mais destacavam, mas nós vimos que era uma multidão que o seguia, mas muitos começaram a deixar de dar ouvido a ele perante a caminhada. Eu queria que os irmãos abrissem em 2 Reis, irmãos, que eu falei, 2 Reis 3,15. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Vamos começar aqui 3,9. Nós vemos o que? Em 2 Reis 3,9 fala assim: o rei de Israel, o rei de Aldá e o rei de Edom partiram depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, voltou a água para o exército e para os animais que o seguiam. O rei de Israel clamou: ai de nós! E reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Por quê, irmão? Isso aqui, o rei de Moabe se levantou contra o rei de Aldá. Quando nós pega aqui no 4, fala assim, ó, Mes, rei de Moabe, era criador de gado, pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros, com sua lã. Mas quando morreu Acabe, o rei de Moabe, revoltou-se contra o rei de Israel. Naquele tempo, o rei Jorão saiu de Samaria e passou a revista a toda Israel. Depois mandou dizer Josafá, rei de Aldá: o rei de Moabe revoltou-se contra mim. Queres vir comigo para combater contra Moabe? E ele respondeu: irei à batalha. Será a mesma para mim como para ti, e para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus. E perguntou: por qual caminho subiremos? E o outro respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Aldá e o rei de Edom partiram depois de darem uma volta de 7 dias de marcha. Faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: ai de nós! E reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Mas o rei de Aldá disse: acaso não existe aqui um profeta de Iau para podermos consultar por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safete, que derramava água nas mãos de Elias. Então Josafá disse: a palavra de Iau está com ele. Desceram, pois, até ele, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai procurar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porque o rei de Israel era filho de quem? Era filho de Acabe e filho de Jezabel. E quando nós pegamos aqui, o rei de Israel respondeu-lhe: não é que Iau
reúne os 3 reis, não é que Ial reuniu os 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe, e Eliseu retrucou: pela vida de Ial dos exércitos a quem sirvo. Se não fosse em atenção a Josafá, rei de Aldá, eu não te daria atenção, nem sequer olharia para ti. No entanto, trazei-me agora um músico. Ora, enquanto o músico tocava, a mão de Ial veio sobre Eliseu, que disse: assim fala Ial, cavai neste vale fossos e mais fossos, pois assim fala Ial, não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água, e beberei os vossos rebanho, os vossos animais de carne. Mas isto é ainda pouco aos olhos de Ial, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades de escola. Cortarei todas as árvores frutíferas, tamparei todas as nascentes e cobrirei pedras todos os campos férteis. E aconteceu que na manhã seguinte, na hora da apresentação da oferta, eis que veio água da direção de Edom e a região ficou alagada. Viu a intercessão de Eliseu por aquele povo? Uma representação de quem? Uma representação do pai de família. Um pai de família. E quando nós pegamos o pai de família, nós vemos que aquele amigo importuno, ele pede o quê? Ele pede 3 pães. 3 pães, quando nós pegamos aqui em Lucas, vamos estar abrindo aqui. Em Lucas 11:5, em Lucas 11:5. Em Lucas 11:5 fala sobre o amigo importuno. E fala assim: e disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele lhe responder de dentro: não me importunas, a porta já está fechada, e os meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-lo a ti. Digo-vos, mesmo que se não se levante para dá-los, por ser amigo, levantar-se ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Viu a semelhança do pai de família com Eliseu? Aqueles 3 foi até Eliseu clamar a ele. Por quê? Porque estava com medo da morte. Estava temendo aquele que poderia matar a carne. Mas ele sabia que havia aquele que tem poder tanto de matar a carne quanto de matar o quê? Matar a alma. E eles, devido à intercessão, eles receberam o quê? A vitória. E a vitória, irmãos, daqueles que ficarem de Tiatira, aqueles de Sardes e aqueles de Laodiceia, porque vai haver uma conjunção e de dentro vai sair o que? Os descendentes, os fiéis. Esses vão receber o quê? Água, vão receber o alimento. E quando eles morrerem, irmãos, vai ser o quê? A derrota de Satanás, a derrota do anti-Machia. Por quê? Porque eles vão vencer a morte, porque eles vão mostrar fidelidade com a morte. Eles vão mostrar a fidelidade pós a morte, porque eles vão ver, vão falar assim, ó, nós não está nem aí para aquele que mata a carne, nós estamos querendo saber daquele que tem poder de matar tanto a carne quanto a alma.
E nós vemos que aquele que tocar nos ossos de Eliseu revive. E toda essa mensagem, irmão, está sendo confirmada dentro da palavra. O sexto é o sétimo, igual quando nós pega Isaías 30. Isaías 30, 26. E isso, irmão, é para alegrar o nosso coração, nos dar força, entender quem está nos conduzindo. Isaías 30, 26 fala assim: então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunido. No dia em que ao pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu, que foi o salmo que nós leu, Salmo 147, curando as feridas. E quando nós pega aqui, então a luz da lua será igual à luz do sol. A lua será igual à luz do sol. E quando nós pega em Isaías 60, fala: levanta-te, pois a luz de Yahvé brilhará sobre ti. Quando nós pega lá Isaías 60. E aqui nós vemos que o sexto é o sétimo, porque recebe as vestes, ele vai brilhar como o sol. E o papai confirmou, irmão, para terminar esse estudo maravilhoso, a confirmação, eu queria até que a Ana trouxesse para mim aqui o quadro. Ô, Ana, quando nós pega aqui, eu queria que os irmãos abrissem a confirmação mostrando que é Ial que está nos conduzindo. Esse quadro aqui ele não é atualizado, está sendo atualizado. Quando nós pega aqui, Enoque é o quê? É o sexto da descendência de Adão. Enoque é o sexto. E quando nós pega lá em Judas, irmão, vamos abrir lá em Judas 1. Judas 1, 14. Judas 1, 14. Enoque é o quê? Enoque é o sexto. Mas quando nós pega aqui Judas 1, 14, fala assim, ó. Fala assim, a respeito deles, profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse: eis que o mestre veio com as suas santas milícias, exerceu julgamento sobre todos os homens e aguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticam e de todas as palavras duras que proferiram contra ele, os pecadores ímpios. São uns murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando o seu interesse está em jogo. Viu, irmão? Mostrando que Enoque é o sexto, mas contando de Adão, ele é o sétimo. Viu? Mostrando tudo em enigma, tudo codificado. E aqui deixa bem claro no 14, a respeito dele profetizou Enoque,
o sétimo dos patriarcas a contar de Adão. Mas quando você conta da descendência de Adão, vem quem? Vem Sete, Enos, Caim, Malaléu, Jared e Enoque. Mas quando você conta Adão, ele é o sétimo. Ele é o sétimo. E tudo isso, irmão, é para nos mostrar o entendimento, que o entendimento está sendo dado por Ial. Está sendo dado por Ial. E isso é tremendo. Por quê? Porque aqui ele fala a partir contando de Adão. Contando de Adão. Ele se torna o sétimo. Mas se você for ver da descendência que foi contada, porque começa a contar de 7. Começa a contar de 7 e ele se torna o que? O sexto. E isso é tremendo, confirmando todo esse entendimento que o sexto se tornou o sétimo. Mical recebendo as vestes novamente, ele se torna o sétimo. Por isso que fala o cordeiro como imolado. Por isso que fala o cordeiro e a núpcia. A núpcia do cordeiro, por quê? Porque Mical, ele vem e o quê? Busca a noiva, e ele é o sétimo, e ele casa. Isso é tremendo, irmão. E aonde quer que vá, os 144 mil vai atrás. E isso é maravilhoso. Nós vemos aqui que todos aqueles que blasfemam, lançam palavras arrogantes, esses serão o quê? Destruído. E isso, irmão, é para nós ver a grandeza do Pai. A grandeza, porque nós pega Enoque e aqui deixa claro, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse, eis que o mestre veio com a sua santa milícia exercer julgamento. Essa é a palavra de hoje. Gratidão, papai Alch. E eu quero falar com os irmãos que a cada dia o papai está trazendo um alimento sólido, mais forte, e nós vamos ter um maná até o último dia que nós estiver sobre essa terra. Até o último dia que nós estiver sobre essa terra. E o papai vem confirmando, igual fala a espada, levanta-te contra o pastor e contra o homem. O celular do Bruno deve ter desconectado, irmãos. Ele deve estar conectando o outro lá, só um momentinho. Bruno, tá ouvindo? É agora que ele desconectou, ele vai voltar. Só um minutinho, irmãos. Gratidão, papai Alcha, né, pela mensagem. 21 horas e 1 minuto. Estamos nós atentos aí, né? Irmãos, aproveitando aqui, vocês estão sabendo que agora nós vamos ter um encontro, né? Às terças-feiras também, né? Às terças-feiras, 20 horas, para os grupos privados de Filadélfia, Estudos e Lives, e o Corpo Presente, vai ser divulgado o link dessa live da terça-feira. Tá? Inclusive, o irmão Anderson vai ser um dos ministradores. Ele nunca esteve presente na nossa live, ele estava com um pouco de receio com a tecnologia lá, mas já o convencemos e ele já instalou lá, né, o aplicativo do Zoom para ele poder estar conectando. Então, terça-feira, os irmãos vão poder conhecer o irmão Anderson cabeleireiro. Vocês devem escutar a ministração dele, né? A ministração dele quando ele está ministrando lá em Congonhas e tudo mais, vocês vão conhecer ele terça-feira, tá bom, irmãos? O convite e o link vai ser postado dentro desses dois grupos aí, tá bom? Gratidão. Muito bom, irmão Nathanael. Paz de Alcha. Muita bela atitude dos irmãos, viu, irmão Nathanael? Parabéns aí, porque isso é muito importante para nós.
Isso, o Parabéns irmão ao Beethoven coro queria também. fazer essa reunião de a cada 15 dias, mas aí, por votação, o pessoal achou que... E contando também, né, com a disponibilidade, me perguntou se eu poderia, eu falei que sim, né? Caso o dia que eu não puder, eu vou deixar a sala aberta, mas aí, ao invés de ser de 15 em 15 dias, passou a ser todas as terças-feiras. Por isso que eu lancei Nossa. aquela figurinha lá no grupo, né, falando a nossa terça live, né? Maravilha, muito bom Terça mesmo. live. Assim seja, então. Assim seja. Oi, Bruno. Mas não voltou, não. Deixa eu ver. Caiu aqui, deixa eu ver se... Oi, irmãos, a paz de Yahshua Mashiach, sejam todos amados irmãos. Voltou. O celular descarregou aqui, mas eu liguei no celular da Ana aqui. Tranquilo, Bruno. Falei com o pessoal que você estava retomando aí. Aproveitei e dei o recado aí, Bruno, da nossa terça live, né? Que vão inaugurar terça-feira, para os irmãos estar por dentro aí. E vai ser bênção, né? Tá cortando um pouquinho, Bruno, o seu celular aí. Ah, deixa eu ligar aqui. Você tá... Mas está ligado. Para escutar? Estamos te ouvindo agora, vai. Tem que ouvir as palavras do papai. E grato papai Yahshua, que essa mensagem deu para ser anunciado. O celular descarregou aqui, mas já estava finalizando. Eu Isso. queria olhar com você. O que os irmãos acharam da mensagem? Gratidão, papai. Tem algum irmão, irmãos, que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação dentro da mensagem aí? Tem alguém? Gratidão, então, Papai Yahshua, por mais esse domingo, né? Junto de vocês, juntos do nosso Papai Yahshua, trazendo aqui a mensagem, o conhecimento, né? E o alimento, né? Que supre a nossa alma, nosso espírito aí, que é a palavra de Yahweh, né? Irmão Bruno, tá falhando um pouquinho aí, mas já deu para entender, nenhum irmão manifestou com pergunta hoje, não? Então, eu acho que a gente já pode partir para encerrar, né? Você quer dar mais algum recado aí, tentar? Vamos fazer a oração. Vamos convidar um irmão aí hoje. Quem que você quer convidar aí para fazer a oração? Irmão, quero convidar. Está olhando aqui, irmão? Domingo passado foi o irmão Robson, né, que orou para a gente, não foi? Foi o irmão Robson. Irmão José Pereira. Irmão José Pereira. Fazer uma oração aí, despedindo-nos da live de hoje, irmão José Pereira. Aleluia, dourado seja. Abre seu microfone aí, José Pereira. Está fechado. Aí, ok. Então, meus irmãos, vamos orar. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Está feita a vontade de Papai Yahshua. Papai, te agradecemos por essa mais uma live. Estivemos na tua presença, papai, recebendo de ti, pai, o alimento, esse maná maravilhoso, para que nós venhamos ficar firmes até o dia da ascensão, pai. Sim, nos orienta a cada dia, nos sustenta, pai, na tua presença, porque carecemos, ó pai, precisamos de ti, papai.
Ó Pai amado, te agradecemos por tudo, por cada vida, de cada pedrinha que está aqui na live, Pai, e aqueles que estão nos 4 cantos da terra, Pai. Ó Pai, por meio também do YouTube, ouvindo, Pai, a tua mensagem, Pai. Que tu possa a cada dia, Pai, nos sustentar e a cada dia, Pai, possamos estar diante de ti, ó Pai. Pai Santo, nós te agradecemos por tudo, Pai. E te agradecemos, Pai, no nome do teu filho amado, Yahshua Mashiach. Mais uma vez, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Assim seja feita a vontade de Papai Yahweh. A paz de Yahweh a todos os irmãos. Obrigado, irmão Zé Pereira, pela oração final aí. Gratidão aos irmãos, uma boa semana a todos. E até terça-feira, às 20 horas, ok, irmãos? Vamos inaugurar essa live com a presença de todos aí, tá? Se esforcem para estar presente conosco. A paz de Yahshua. Boa noite. Irmão, fique todo na paz Paz de de Yahshua a todos. Uma excelente semana a Boa todos. semana, Natanael.